Olá, crianças. A tia Miquela está passando agora para gravar esse vídeo, resumindo um pouquinho da nossa aula de hoje, né? Porque, como a tia falou, vocês irão precisar, né, assistir essa aula para poder responder as questões, tá? Que valem notinha parcial de vocês, tá? A nossa aula de hoje é referente aos componentes curriculares História e Geografia, tá? Nós estamos estudando Memória e História e Moradia, né, nas nossas matérias. E hoje nós iremos fazer um passeio. Quem topa fazer um passeio? Para onde será que nós vamos fazer esse passeio? Vamos para a praia? Vamos para uma cidade grande ou para uma floresta? Para onde será que nós iremos fazer esse passeio, hein? Ó, essas são algumas palavrinhas-chave da nossa aula de hoje, tá? Museu, produção, abolição, escravos, engenho, senzala, negros, redenção, tá? Essas palavrinhas-chave são palavrinhas que nós temos que observar durante a nossa aula, tá bom? E aqui a gente já tem uma dica para onde vai ser a nossa viagem, tá? Nós iremos passear em um museu, um museu, Museu Senzala Negro Liberto, tá? Lá em Redenção, aqui pertinho da gente. Nossa viagem, nosso passeio virtual será nesse museu, tá bom? Ontem, na nossa aula, né, com a tia Sorlene, a gente estudou sobre a abolição, né, dos escravos no nosso estado, no Ceará. E a tia Sorlene deu uma aula maravilhosa, muito legal mesmo. A tia participou também com vocês. E hoje a gente vai viajar nesse museu para a gente entender melhor como viviam esses escravos. E aqui, bem pertinho da gente, né? Aqui em Redenção, tá? Aqui é a frente, né, ó, do museu, tá? Sejam bem-vindos ao museu. Ó, a cidade de Redenção é conhecida por ter sido a primeira no Brasil a libertar todos os seus escravos, antes mesmo da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Lei essa, né, que garantia a liberdade dos escravos. Tá? Então, Redenção, ela tem esse museu, ela tem essa história, né, justamente por ter sido a primeira cidade no Brasil a libertar os seus escravos. Tá? O que nós iremos ver nesse museu? Tá? Esse museu, ele trata-se, na verdade, de um sítio, uma casa bem grande, né, onde abriga um canavial que produz, né, com a produção da cachaça douradinha, né, e tem também a antiga Casa Grande. O nome dessa casa é Casa Grande porque é a casa onde os coronéis moravam, né, e eram casas bem grandes, com muitas janelas, com uma varanda enorme. Então, é por isso que ela se chama Casa Grande. Tá? Então, a própria casa ela já é um museu. Tá? Ela foi construída no século XVIII e tem também uma senzala. Quem sabe o que é senzala? Tá? Senzala é onde os escravos eles ficavam, tá? Onde eles dormiam, onde eles eram torturados, onde eles passavam a parte do tempo lá presos, tá certo? E a senzala ela ficava embaixo da casa, tá bom? A criação do museu se deu no ano de 2003 e toda a arquitetura é original da época da escravatura, tá bom? Então, a arquitetura da casa inteira, os móveis, tudo é da época dos escravos, tá bom? Aqui é a frente do museu. É um lugar muito bacana, muito bom mesmo. A tia já foi, a tia Dami também já foi, a tia Sorlene também já foi, né? Talvez os pais de vocês, ou até mesmo vocês já tenham ido. E espero que um dia vocês tenham essa oportunidade de ir lá conhecer, porque é muito legal, tá? Legal no sentido de que vocês irão conhecer, né, uma história, um pouco da história, né? E não legal no sentido do que eles viveram lá, tá? Aqui é a varanda da Casa Grande, tá? Vocês observem o piso ele é de madeira, tá? Ele tem brechas que foram feitas propositalmente, tá? Essas brechas na madeira, elas foram feitas para que os coronéis eles observassem o que os escravos lá embaixo na senzala estavam fazendo, tá? Então lá tem muita brecha sim no piso de madeira, porém foi proposital, tá bom? Para eles observarem o que os escravos estavam fazendo lá embaixo, tá? Aqui, como a gente falou, tem um engenho lá também, né? Nesse museu, nesse sítio, tem um engenho onde os escravos, né,
eles trabalhavam no canavial, trabalhavam fazendo a cachaça. Hoje em dia ainda funciona como engenho, como fábrica, como indústria, porém, né, totalmente legalizada, com trabalhadores, com seus direitos, ganhando o seu salário, não mais como escravos, tá? E as máquinas também são outras, são máquinas mais atuais, porém lá também tem as máquinas antigas, tá? Como essa daí, que era de moer a cana, tá? E a história conta que os escravos, quando eles iam moer as canas, os braços deles acabavam que entravam nas máquinas também e às vezes eles morriam ou perdiam os seus membros, tá certo? Porque era muito perigoso, a condição de trabalho deles eram mínimas, tá? Então muitos escravos morreram devido ao seu trabalho nessas máquinas, tá certo? Às vezes eles eram orientados pelos coronéis, pelos chefes lá do trabalho que quando isso acontecesse, do braço deles ficarem presos a máquinas, eles cortavam, né, com o facão que eles tinham perto, o braço deles, o membro deles, para que eles não morressem. Perdessem o membro, mas não morressem, né? Então, isso é apenas pouquíssimas torturas, uma das torturas que eles passavam lá nesse trabalho, né, nas máquinas. Aqui ainda é o engenho, né, como até hoje eles ainda produzem a cachaça. Lá, inclusive, tem uma venda, né, um mercadinho onde eles vendem essas bebidas, né, artesanais, né, para turistas que vêm de outros estados, de outras cidades, tá bom? Dentro do museu, a casa é o próprio museu, tá? Dentro lá nós iremos encontrar muitos objetos antigos, móveis antigos, documentos importantes e antigos também, tá? E fotos antigas. Nós iremos encontrar fotos muito antigas, história dos escravos, tá? Então lá tem um acervo de documentos, jornais antigos, muita coisa importante nós podemos ter conhecimento quando nós vamos lá. Os guias que tem lá, eles guiam para onde você deve ir, aonde você deve pisar, eles contam as histórias dos escravos. Então vale muito a pena. Talvez depois da pandemia, né, você aí vá lá fazer uma viagem. A tia tem os planos aí da tia aí conhecer lá, né? Quem sabe vocês poderão ter essa oportunidade também, porque é muito legal e Redenção é aqui pertinho, né, da nossa cidade. Ó, móveis antigos, né? Nós não podemos sentar nesses móveis. Por que, tia, que a gente não pode sentar? Porque eles são relíquias, móveis antigos, né? Por mais que eles estejam bonitinhos aí, mas caso alguém sente e quebre, né, vai ser um prejuízo muito grande, né, para nossa história, porque não é em qualquer lugar que nós encontramos móveis dessa época e que contam histórias como essas dos escravos e dos coronéis, não é? Então, como vocês podem ver, tem muita janela, uma casa muito clara, certo? Muitas fotos e documentos também espalhadas pela sala. O chão continua sendo de madeira. Essa é a cozinha. Essa cozinha conta muita história, muita mesmo, tá? Depois, em outra oportunidade, a gente vai conhecer algumas das histórias dos escravos, mas é muita tortura, muito sofrimento, por isso que a tia não pesquisou mais sobre, tá? Mas se vocês observarem, o chão, tá? O chão da cozinha e dos quartos da casa, que vocês vão ver logo mais, eles são chão de madeira, porém a madeira, ela é juntinha, tá? Ela é juntinha, mas por quê? Porque na cozinha, as escravas mulheres, que sim, tinha escravas mulheres, elas trabalhavam na cozinha, elas cuidavam das crianças, dos coronéis, ela amamentava, olha só, gente, elas amamentavam, elas eram conhecidas como amas de leite, porque elas cuidavam, elas amamentavam essas crianças até elas crescerem, tá? Então, como tinha escravas trabalhando na cozinha, lá embaixo, na senzala, elas não poderiam ter contato com eles através dos buraquinhos do chão. Então, os coronéis não deixaram buraquinhos no chão, deixaram o piso juntinho, para que elas não pudessem jogar pelos buracos facas, garfos, alguns objetos perfurantes que poderiam machucar os vigias lá embaixo e os negros fugirem, né? Os escravos fugirem. Então, tudo isso, ó, eles pensavam muito bem. Então, no quarto e na cozinha não tem buraquinhos no chão, não, viu? Justamente por isso, porque as escravas trabalhavam na cozinha,
né? E no quarto não tinha, porque era um momento de sossego, um momento de dormir dos coronéis, então eles não queriam ser incomodados, tá? Aqui é os quartos, móveis antigos, chãozinho ó, juntinho, como vocês estão vendo, muitas portas, muitas janelas. A história conta que essas janelas, né, da casa grande representava poder, né? Uma casa grande com muita janela representava que os coronéis tinham poder, porque eles observavam, né, as suas plantações, observavam os seus escravos nas janelas, tá? Por isso que a casa grande é cheia de janela grande. Tá? Aqui nós encontramos uma pintura da escrava Anastácia, né? Na casa inteira a gente encontra algumas pinturas de algumas histórias, né, de alguns escravos. Essa é a escrava Anastácia, tia Sorlene mostrou uma foto dela ontem, né, os objetos que estão torturando ela, como gargantilha, como esse negócio que está prendendo aí a sua boca, a sua respiração, né? E ela foi uma escrava muito guerreira, uma escrava que lutou, né? Ela era muito bela, muito bonita mesmo, seus olhos eram azuis, né? Então, os filhos do coronel se apaixonou por ela, né? E ela começou a lutar, porque ela não queria, né, ele ia fazer ela sofrer muito, né? E acabou que ela foi transferida para outro estado, para acho que foi Rio de Janeiro, e lá teve um acidente e ela morreu. Porém, ela sofreu muita tortura, muito mesmo, porque as outras mulheres, né, mulheres brancas, tinham inveja da sua beleza, né? Então elas torturavam muito a escrava Anastácia. E hoje ela é conhecida como a santa, né? Tem uma oração que as pessoas fazem para ela e tudo, porque ela foi uma guerreira, ela lutou muito, né? Por ser mulher, negra e escrava, ela resistiu muito, certo? Então é uma história muito bacana que lá também conta. E aqui a gente vai para a senzala. Como eu falei, a senzala ela fica debaixo, tá? Debaixo da casa, né? É um lugar apertado, baixo, muito morcego, é muito escuro, tá? Tem um clima muito ruim, porque lá os escravos sofreram muito, até morreram, né? Durante lá a senzala é um pouco grande, né? Assim, vários espaços. Tem muitas pinturas mostrando como os escravos ficavam. Tem as gargantilhas, tem as correntes, tem como eles ficavam lá. Então você tem uma noção de como realmente eles viviam, tá? Aqui é outro espaço também da senzala, onde eles eram açoitados, tá? Tem um lugar lá que é a solitária, onde eles ficavam presos, num lugar bem apertado, bem apertado. E tem uns buracos assim na parede, e a história conta que eles, com os dedos, eles tentavam cavar, né? Cavar bem muito lá a parede, para que eles pudessem ter mais um pouco de espaço. Ainda tem isso lá. Aqui são alguns instrumentos, tá? Como o vira-mundo, como gargantilhas, correntes, instrumentos de tortura que os escravos eles passavam, né? E esse foi o nosso passeio ao Museu Senzala Negro Liberto em Redenção, tá? Vocês irão assistir essa aula, prestar bem atenção nos detalhes que a tia falou sobre a cidade, sobre o museu, e vocês irão fazer o quê? Na atividade, vocês irão desenhar, tá? Um desenho que represente o que você aprendeu sobre a abolição, sobre o fim da escravidão no Ceará. Isso a tia Sorlene falou ontem e hoje a gente viu sobre o museu. Então você vai fazer um desenho com um título, tá? Seu desenho tem que ter um título criado por você. Um desenho bonito, não é qualquer desenho, um desenho rabiscado, tô com preguiça não. É um desenho que vai valer nota, tá? Um desenho que represente essa luta dos escravos, dos negros, tá certo? Você pode fazer um desenho que represente essa história ou o que você aprendeu, tá bom? Você vai tirar uma foto bem bonita segurando esse desenho. A tia não quer foto só do desenho, não. A tia quer foto de vocês segurando o desenho, vestidinho bem bonito, tá? Pra tia fazer umas montagens pra gente postar e compartilhar a nossa aula, tá? Se possível, gravem um vídeo falando sobre o seu desenho, o que o seu desenho representa, tá? E a outra atividade, vocês irão responder umas perguntinhas no formulário Google que a tia vai enviar no grupo, a tia já enviou, inclusive, vocês irão responder, tá? E lembrando, valem nota. Então, é importante assistir o vídeo completo. Se não entendeu, repete novamente, até vocês conseguirem responder as questões, porque valem nota, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje.
O vídeo está um pouco grande, mas vale a pena vocês assistirem. Um abraço, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau!